Olá, queridas amigas, queridos amigos do site. Estou aqui no IPPB com Wagner Borges e o Áureo Corrá. Estamos aqui dando seguimento a uma série de gravações extremamente interessantes, do meu ponto de vista. E o Áureo Corrá começará agora a falar sobre a maravilha da música clássica e Beethoven, e iremos focar também uma quantidade de outras informações disponíveis que serão certamente de grande utilidade para todos que estão assistindo. Bem-vindos e tudo de bom para vocês. E aí, Áureo? Tudo bem? Tudo bom? Tranquilo, tranquilo. Uma felicidade sempre estar com vocês aqui e com os amigos que nos assistem. Pessoal, tudo bom? Novamente aqui o nosso amigo Áureo, a gente vai dar sequência ao programa que nós fizemos um tempo atrás, e naquele programa anterior tínhamos comentado, eu, o Sérgio e o Áureo, sobre a música do Beethoven, e aí o Áureo trouxe alguns apontamentos bem legais sobre a história do Beethoven, o lance da música dele, né? Que é um tipo de espiritualidade, a gente também trabalhar com música, gostar de música, né, Sérgio? Música de bom nível, com uma qualidade melhor. E nos dias que nós estamos passando aí de tanta turbulência política, econômica, isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, é muito legal tocar num tema desse, música, para que a gente também não fique só rebaixado no noticiário e no clima do dia a dia, que a gente possa contribuir com alguma coisa de luz, com cor, e música emana luz, emana cor, e nada melhor que o nosso amigo Áureo aqui para explicar para a gente, contar para a gente sobre música e espiritualidade. Antes que o Áureo conte aqui sobre o Beethoven, alguém mandou uma pergunta para cá, perguntando sobre a experiência fora do corpo que o Áureo narrou no programa anterior, lembra, Sérgio? Sim. Que ele foi internado, ele teve uma saída, foi na catedral. E aí a pessoa questionou o seguinte: olha, se ele estava paralisado, por que ele não voltou? Aí a gente estava conversando com o Áureo aqui antes. O Áureo, na verdade, teve um desmaio. Ele desmaiou e ficou horas desacordado e foi levado para o hospital. Foi quando ele teve essa experiência fora do corpo. Então, ele não estava tendo uma catalepsia projetiva, a paralisia noturna, que antecede muitas vezes uma saída do corpo. Ele teve uma experiência fora do corpo a partir de uma queda na área cardiorrespiratória, as ondas cerebrais, por causa do desmaio. Então isso explica o tempo em que ele ficou fisicamente desacordado enquanto ele estava lá fora. Diferente de uma paralisia, quando a pessoa acorda durante o sono, tem aquele sintoma e de repente se desprende, pode voltar, ou pela adrenalina causada pelo medo, o mecanismo físico voltar ao movimento normal, tá bom? E o Áureo estava contando para mim, para o Sérgio, para o Jefferson, que está filmando aqui o programa, sobre um sonho, entre aspas, que ele teve quando tinha 20 e poucos anos, e que ele vai contar para vocês agora, porque os detalhes que estão misturados nesse suposto sonho indicam uma experiência fora do corpo, e que na hora da volta o cérebro dele editou como se fosse um sonho, mas está na cara que é uma experiência fora do corpo, por causa dos detalhes que o Áureo vai contar para vocês a partir de agora. Áureo, conta essa história para eles. Não, esse desdobramento, ele, naquela época, Wagner, eu entendi como um sonho, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu venho de uma família espírita, então é dado como um desdobramento que você tem. A partir do momento que você aprende sobre a saída do corpo, sobre a projeção astral, você ganha lucidez também quando está lá. Você tem mais noção das coisas. Sim. Então hoje, se eu tivesse naquela mesma situação, eu teria plena consciência ali de que eu estava projetado. Teria aproveitado mais. Tá? Exato, porque eu tenho hoje a informação do como o processo todo ocorre e como é que é quando você está do lado de lá. Naquele momento eu não tinha, então para mim era um sonho, mas hoje eu sei que não foi um sonho. Esse sonho é interessante, eu vou contar daqui a pouquinho. Nós vamos falar de Beethoven hoje, e antes de falar de Beethoven, nós precisamos entender uma pequena coisa. A música, toda música tem um tema: ritmo, harmonia e melodia. A melodia é o tema a melodia é o tema. Esse tema, Wagner, ele pode ser expansivo ou blindado. Eu uso a palavra blindado no sentido mais áspero que ela tem. O que eu quero dizer com blindado e com expansivo? Você tem um tema.
A tua música prossegue, você usa as variações desse tema, você compõe variações do tema e volta ao tema. Novas variações e volta ao tema. Então a música ela está sempre ampliando, ela está sempre crescendo. Existe composição, vamos dizer assim, sobre composição. Você vai criando novas camadas e variando em cima de um do tema. mesmo tema. Varia, retorna Isso. ele, varia de novo em outra maneira, mas mantendo esse tema central, como se fosse uma pedrinha que cai na água e concentricamente ela vai fazendo vibrações. Isto é a música de Beethoven. Certo. A música blindada é a música de hoje, que usa duas notas de forma repetitiva o tempo inteiro, sem sair daquilo, numa forma rítmica única, numa única harmonia, ou seja, usando uma única sequência de acordes, quando tem uma sequência, às vezes nem tem. E a melodia são 2 ou 3 notas onde é colocado uma letra e essas 2 ou 3 notas ficam girando em torno delas. Isso é primitivo. Se você pegar um homem da antiga caverna, Neandertal, ele tinha uma flautinha lá de osso de águia, punha dois furinhos e pi, 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 pi. Se você pega a música eletrônica de hoje, muda o som. Tom, 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 tom. Fica aquela repetição contínua o tempo inteiro. A primeira expande a sua consciência, expande os chakras, aumenta a sua percepção. Você tem que estar presente com uma atenção plena na música que você está ouvindo. Se você puser Beethoven e começar a pensar em outra coisa, quando voltar você fala, nossa, eu não escutei o que tocou. Você tem que voltar e ouvir de novo. Então você tem que estar presente no aqui e no agora, ouvindo. Isso dá em você um aumento energético, um estímulo muito grande, uma capacidade de ampliação mental, espiritual e desenvolve a memória. A blindada, ela te entorpece, ela te encolhe, ela te hipnotiza. Uma lei da hipnose, repetição contínua de uma coisa, hipnotiza. Então essa é a diferença entre, é preciso entender isso, na música de Beethoven, ela é ampliada. Na atual música que nós temos hoje, não todos os casos, não estou dizendo que seja todos, né? Eu estou dizendo... Numa boa parte. Numa boa parte, né, Sérgio? Sem dúvida, está assim. idiotiza também. Exato, isso é importante, isso é importante. É tanta coisa sobre Beethoven... E deixa eu acrescentar algo aqui, rápido, só para facilitar para quem está assistindo a gente, para entender isso que o Auro está falando, de prestar atenção na música. Por exemplo, um degustador de vinho, né? Ele pegou uma garrafa da safra ano tal, raríssima, ele vai para o quarto, deixa meia luz, chama quem ele ama para perto, põe uma música agradável e ele começa a sorver pequenos goles, né, prestando total atenção. Ele está inteiro naquilo ali, porque ele ama aquilo que ele faz. Espera um pouco para que dentro do recipiente, para que pega a taça de cristal mais preciosa que ele tem, porque o vinho é especial, então ele presta atenção. Um alcoólatra entra no bar e fala, me dá uma, ele pega e engole. Ele não degusta, ele engole. Então, para fazer uma analogia, o que o Auro está falando sobre música, do Beethoven principalmente, é necessário degustação sonora, degustação musical. Você precisa parar para ouvir aquilo. Não adianta ficar ouvindo um cara igual Beethoven e ficar disperso na atenção. Teria que degustar, Sérgio, esta qualidade. E outra... Mas essa juventude é capaz de ouvir essa música e entender, é complicado, vivenciar as notas musicais? É complicado, mas tem um detalhe também muito interessante, é que ele está falando hoje do Beethoven, mas não é só o Beethoven que fazia isso, tem outros também, hoje o foco é o Beethoven. O foco é o Beethoven. Como é que eu aprendi isso que o Auro está falando, empiricamente? Escutando rock progressivo na década de 70. Sim, é a mesma coisa. Eu percebi que escutar uma música do Yes, por exemplo... É riquíssima. Não tinha como, você tem que prestar atenção aonde aquilo te leva, uma música expansiva. E outras bandas da década de 70 também, eu falo década de 70 porque na época as gravadoras permitiam essa viagem sonora. Da década de 80 em diante foi sendo comprimido como está até hoje. Então, isso que o Auro está falando, vocês podem utilizar no gênero de música que vocês gostarem, degustando um pouco mais. Aquela banda é a sua preferida, aquele artista, senta, fica imerso nessa música, capta as nuances, degusta aquilo, porque você vai aproveitar melhor, inclusive até da música pop, podendo tirar um pouco a mais
da limitação momentânea. Mas a música do Beethoven, que o Áureo vai colocar aqui, Sérgio, ela tem essa capacidade de expansão, que aí alguém, um estudante de yoga, um estudante de ocultismo, falaria capacidade de expansão da consciência através da música. Quantos yogis falaram isso para nós ao longo dos séculos? Quantos ocultistas, espiritualistas em geral, falando do poder da música, o poder de expansão que a música leva, né? Então, uma coisa que modernamente não se é tão notado, mas é legal a gente estar falando disso aqui no programa, para que aqueles que gostam de música e estão assistindo a gente possam compreender melhor, usufruir melhor e perceber que vocês também não são estranhos no ninho. Tem outras pessoas que gostam de música de qualidade, Sérgio, Áureo, eu, né, o Jefferson que está ali, e vocês que estão assistindo. Então, é claro que no nível geral não vai dar nem para entender isso, mas a gente está fazendo isso para vocês terem uma noção de qualidade de música e de propósito na vivência tão rebaixada de hoje das coisas. Entrar com um tema tão elevado desse é uma das formas também de expansão de conhecimento, né? Através da música, que é uma coisa lúdica, a gente expande um pouco também o nível de conhecimento da gente, e aí a gente acaba usufruindo melhor. Podemos acabar o programa aqui, escutar uma música dessas e vamos, como é que se dizia na década de 70? Viajar nela, então, sem droga, sem nada, uma viagem. Sim, não precisa disso. Musical, não né, precisa, Sérgio? não precisa. O Beethoven tinha uma genialidade e ao mesmo tempo era genioso, era um homem extremamente difícil. Ele era pavio curto? Rude, pavio curto. Mas ele escreveu uma carta, num trecho de uma carta, eu até anotei aqui. Era ele que era surdo. Ele ficou surdo depois, mas ele disse... Ele ficou surdo bem jovem, né, Áureo? Ele com 27 anos foi o primeiro diagnóstico. E a primeira sinfonia saiu 3 anos depois desse diagnóstico. Antes do diagnóstico ele não tinha feito. Ele já estudava música desde pequeno, né? A perda de audição dele foi progressiva até zerar. Dizem que ele, quando era criança, a mãe dele banhava ele no Reno, no Rio. Ele era da cidade de Bonn, na Alemanha, no Reno. E o Reno era muito gelado, a água do Reno. E o Rio Reno ele tem um alto teor de chumbo e de mercúrio. Não se sabe, ninguém sabe a causa. Isso não são especulações. Como ele tomava banho ali, eles deduzem que essa dose de chumbo e mercúrio foi ao longo causando... E mais a água gelada. E a água gelada num ambiente extremamente frio também, né? Então são especulações que existem sobre a causa da surdez dele. Ninguém sabe dizer. Agora, quando ele detectou que ele estava ficando surdo, foi aí que ele começou a ficar um pouco mais revoltado. E ele escreveu num trecho de uma carta uma coisa muito bonita que define: ó homens que me tendes em conta de rancoroso, insociável e misântropo. Misântropo. Como vos enganais? Não conheceis as secretas razões que me forçam a parecer deste modo. Meu coração e meu ânimo sentiam-se desde a infância inclinados para o terno sentimento de carinho, e sempre estive disposto a realizar generosas ações. Porém, considerai que, de 6 anos a esta parte, vivo sujeito a triste enfermidade, agravada pela ignorância dos médicos. Quer dizer, o que ele está justificando? De que ele às vezes era irritável porque ele tinha perdido a audição, e ele, como amante da música, isso era a maior prova que um homem passava. Né, ele conta nessa carta que ele ia nos campos passear e alguém comentava: nossa, olha que flauta bonita que está ouvindo. Ele não estava ouvindo nada. Isso deixava ele abaixava a cabeça e ficava... Alguém estava cantando, ele comentava: nossa, olha que linda essa voz. Ele não estava ouvindo nada. Imagina... Mas como é que ele fazia para poder compor? Então, será que ele sentia a vibração da música com uma sensibilidade extra? Dentro dos estudos esotéricos, Wagner, em todas as linhas do esoterismo, dizem que ele perdeu a audição física para poder desenvolver a audição... Os parassentidos, vamos chamar assim, os sentidos extrafísicos. Como um deficiente visual. Sim. Né? Dizem isso. Se aumenta a sensibilidade ao tato, a Exatamente. memória lembra os lugares. Exatamente, mas ele era um homem bastante difícil. O tanto que ele, quando se encontrou com Goethe,
o grande filósofo alemão, quando ele saiu da sala, o Goethe falou, é uma criatura completamente indomável. Tudo bem. Só que fez alguma coisa genial, né? Entendeu? Era um cara que tinha tanta coisa, porque eu até anotei. Perdoaram, devem ter perdoado. Entendeu? Eu até anotei aqui porque tanta coisa. Ele com 10 anos ele tocava a obra de Bach quase completa já, com 10 anos de idade. Mas o forte de Beethoven foi a obra inteira, os quartetos, os sextetos que ele compôs. Mas a gente falar das sinfonias é o grande forte dele, era o grande segredo que ele conseguiu pôr ali. A primeira sinfonia, quando ele compôs, ela é em dó maior. É interessante que os musicólogos veem essa sinfonia como construtiva, qual foi o termo que você usou agora há pouco? De construir uma realidade. Edificante. Mas... O interessante é que ela é em dó maior. E o dó maior é a nota que rege o chakra básico. Então já de cara ele começou fazendo em dó maior uma sinfonia que é considerada criativa, edificante. Desde o começo, que é o primeiro chakra. É o primeiro chakra. É o chakra básico. Os últimos quartetos que ele compôs, Wagner, antes da partida dele, ele fez no modo lídio. A escala grega tem os modos gregos. E o lídio é considerado pelos gregos como a escala curativa. E ele fez todos os quartetos no final da vida no modo lídio. Então ele sabia de alguma coisa por trás, entendeu? Essa sinfonia, que ela estimula... Essa é a primeira sinfonia. A primeira sinfonia, ela dá motivação a quem ouve, ela dá autoconfiança, parece que ele estava começando já a fazer isso. Depois ele, na segunda... Imagina divulgar isso tudo para as pessoas que são leigas, absolutamente leigas, entender o que pode ser, através da música, a evolução dela, ou a cura também. A motivação, se uma pessoa está desmotivada... Imagina uma pessoa deprimida. A primeira sinfonia em dó maior, ela é extremamente aconselhável a audição dela. Por exemplo, se alguém que está assistindo a gente agora, Áureo, entrar no YouTube, que é o mais fácil, claro. Clicar lá, Beethoven, primeira sinfonia. Vai aparecer um monte. Vai aparecer um monte de orquestras do mundo inteiro fazendo essa levada. Vários maestros regendo, né? Cada um vai escolher aquele que for, ou melhor é ouvir todos e depois... Não, tem sites específicos. Eu fiz uma busca de uma coisa que me veio em meditação. Você coloca lá um trecho da música, você vai ver lá que vem tudo, vem quando foi lançada, vem quem são os autores, tem sites, às vezes tradução também, que for em inglês ou em italiano ou em outras coisas. Então você encontra tudo realmente hoje, e é um presente que nós estamos recebendo. Legal. São coisas bem feitas. Mesmo no Google, fazendo busca por alguma frase até curta. A Sinfonia número 2, quando ele fez, ela já desperta o poder de decisão. Ou seja, na número 1, ele criou motivação e autoconfiança. Tem que colocar no site. Mas sem motivação e sem autoconfiança, você não consegue ter a decisão. Certo, claro. O poder de decisão. Você não decide se você não tiver confiança. Então, o poder de promover as transformações. Você está, não vai para frente. Então, é uma sinfonia que transforma isso. A número 3, em Fá maior. Essa é legal. Por que em Fá maior? 1, 2, Si, Lá, Sol, Fá. Do, Ré, Mi, Fá. Chakra cardíaco. Certo. É a heróica. Ele, quando fez essa sinfonia, ele estava se envolvendo um pouco na política. E ele era um admirador de Napoleão, que vinha promovendo a Revolução Francesa. Muito bem. Lá no meio da heróica tem um movimento marcha fúnebre. Estranho. Curioso. Por quê? Se era dedicado a um homem que estava promovendo a Revolução na França, tem uma marcha fúnebre. Foi quando Napoleão se auto-intitulou imperador e se auto-coroou. Ele passou a odiar Napoleão. Então ele fez a marcha fúnebre no meio da sinfonia que era dedicada a Napoleão, e ele sabia, ele pôs a marcha fúnebre. Esperando que o cara em 5 Você morreu, acabou. Morreu. Você escreveu sua sentença de morte, daqui para frente você não tem mais futuro. E ele tirou o nome de Napoleão
a dedicatória que tinha na sinfonia, tinha uma dedicatória, Napoleão ele mandou tirar, não quero mais. Mas essa sinfonia é espetacular, porque ela é uma sinfonia que contribui para o sistema nervoso. Ela combate a tensão, o pessimismo, incerteza e desânimo. Eu anotei porque eu não queria... Certo. Tem muita coisa para guardar na cabeça, Claro. né? Então, a terceira sinfonia, Mas é muito em importante, Fá maior, né? Muito ela abre o chakra do coração. A esperança, o amor, tudo isso. Depois vem a quarta sinfonia. Essa é a minha predileta. É a minha predileta, que é em Mi bemol maior. Ela transmite uma carga de sentimento, de altruísmo, de ajudar os outros, eliminar coisas negativas, ódio, egoísmo, ciúme, inveja, desejo de vingança, luxúria. Ela tem isso. Ele fez ela é de uma pureza, ela é de uma ternura quando você escuta, e que muito grande. Então, olha o que Beethoven... Essa quarta sinfonia, Sérgio, ela chama o amor lá no centro do coração. Isso, exatamente. Porque a nota Mi bemol, ela é um bemol. Ela é uma tecla preta no piano. O sustenido e o bemol são as teclas pretas. Sim, sim. Chopin compunha muito em tonalidades que tinham todas as teclas ou sustenidos ou bemóis, porque o som é diferente. Se você ouvir uma música tocada nas teclas brancas, isso não faz sentido. Se você fala, não, tocar na branca e na preta, o som é o mesmo. Pode ser o mesmo, mas quando você ouve, tem algo diferente. Tem nuances que ela é mais, você percebe, ela é não percebe. mais nítida, ela é mais fácil, ela é mais etérica, as notas. Etérica. Então ele fez ela em Mi bemol. Isso que eu estou falando são coisas voltadas A quarta para... sinfonia é a que você mais gosta dele. A quarta e a sétima, mas eu tenho uma quedinha ainda entre as duas pela quarta. A quinta é a quinta. Tan, 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 tan. Essa aí todo mundo conhece. Essa, Vamos tocar fúnebre. eu pergunto a Os caras de você, Brasília, né? são 4 notas. Tan, 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 tan. 4 notas tocadas, mas são só 2. Repete uma, tan, tan, tan. A primeira você repete 3 vezes e toca. Com 2 notas, Você faz uma música. ele fez a maior expressão de tragédia que existe no mundo. Qual é a maior expressão quando você quer uma obra trágica? Você faz. Entendeu? Dizem que ele saiu, diz a lenda que ele ouviu os pássaros, né? Os pássaros cantando e pegando. Entendeu? Dizem que foi dali que ele tirou. E são lendas que a gente nunca vai saber a verdade, Claro. onde ele buscou. Mas que ele fez algo espetacular. Foi a Quinta Sinfonia. Ela estimula você a ter uma reflexão existencial. Pensar na vida. É quando Isso o karma bate na porta. Justamente, já depois de ter ouvido e Entendeu? apreciado as Você outras. pode, então, ela leva o ouvinte a pensar no seu processo dialético e na sua própria vida. Ela estimula isso, entendeu? Estimula a reflexão. Então veja como começou. Começou com motivação, depois poder, junta motivação e poder, vem o amor. Depois do amor vem o sentimento de você eliminar as coisas negativas em você e chegar no momento em que você questiona a tua vida. Sim. Olha como ele foi trabalhando as sinfonias. Na sexta, ela desperta o quê? A partir do momento que você questiona a sua vida, a partir do momento que você começa a ter uma outra visão da vida, você começa a repensar a sua vida, você se torna o quê? Criativo. Você tem que partir para a criatividade. Então a sexta sinfonia é atribuída à criatividade. No plano artístico, estimula esperança, que você mexeu na sua vida, você começa a ter esperança, autoconfiança e a busca de novos caminhos. Olha como ele foi trabalhando as coisas. Aí nós vamos para a sétima. A sétima é outra também que eu tenho particularmente um carinho muito grande por essa sinfonia. O autoconhecimento. Autoconhecimento, autoanálise, amplia o autoconhecimento, permite maior profundidade no inconsciente. Ou seja, você questionou a vida, você gerou criatividade, você começa a se aprofundar no seu inconsciente. Que aí vamos dizer, o caminho da espiritualidade começa... Bom, espera aí, faltam 2 ainda. Você já chegou na 9ª. Você já pulou para a 9ª. A 8ª eleva o discernimento, abrindo campos da consciência e formas superiores de ser e de perceber.
dá vontade de começar a escutar com o Pi. Exato, pegar tudo de novo, pegar de uma a uma. Agora com esse. Agora mesmo. A gente poderia fazer, eu Jefferson, acredito. pegar isso aqui que o Auro montou e botar. Bota no teu site. E aí eu coloco um link e o pessoal acessa lá. Botamos para tudo quanto é vaso. Mas a gente vai botar isso no site do IPPB em que sessão? Vai ficar fora de contexto. Teria que colocar um. Posso colocar no meu site. Então tá, a gente vê isso depois, viu, pessoal? A gente vai ver um jeitinho de colocar na descrição do programa um link que você clique e possa ver essas anotações que o Auro fez para a pessoa acompanhar em casa, Auro. Porque ela tem uma sequência. Entende a grandeza Quando disso você tudo? chega na nona Pode sinfonia. botar inclusive um endereço, o do Somos Todos Um também. A nona sinfonia é aquela que tem o Ode da Alegria. Isso é muito importante, que o Ode da Alegria foi inspirado num poema de Schiller, que era muito amigo de Beethoven. Por que tem o Ode? Por que só essa tem aquela parte cantada, a alegria? Felicidade, você compra um carro novo, você fica feliz. Mas eu já não. Bom, mas a Se maioria... fosse o carro elétrico ainda Então, não. mas depois de 2, 3 anos, o teu carro já não é mais aquele carro legal. Você comprou aquela TV, essa TV de 5 anos atrás, perto das televisões de hoje, você já não é mais legal. Então você compra uma nova, você fica feliz. Você compra um carro novo do ano, você fica feliz. Mas ele falou da alegria. Alegria O verdadeira. estado de alegria Aqui vem estado de consciência. permanente. É o estado puro daquele homem que esteja onde estiver, aconteça o que acontecer, a alegria não morre mais. Por quê? A nona sinfonia é o estado mais refinado de consciência. É considerada, ela é chamada, a nona sinfonia, ela é considerada a espiritual e de harmonia. Ela é considerada a consumação do ego. Ela é chamada da sinfonia da consumação. A aniquilação é do onde ego. o ego acaba e nasce o estado de alegria. Por isso que ele pôs o Ode da alegria lá no fim. Festejar. Comemorar. Festejar. Que maravilha. Ô, Auro, voltando aqui. Esse é o cara, Voltando né? Onde é que aqui, você seguinte. achou essa obra? Isso em livros, tudo isso eu peguei de livros tanto da musicologia como também dos esotéricos. Tem muita Você fez um apanhado geral, uma Isso, síntese. Eu fiz uma síntese disso que eu estudo. Só que é tanta coisa. Ô, Auro, uma coisa aqui, nas sinfonias, tá? Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa queira escutar, por exemplo, é a terceira que remonta ao chakra cardíaco? É a quarta, É a quarta que é em Fá maior. A quarta, né? A quarta que é a Quarta sinfonia. quarta sinfonia que é Tá. aqui, ó. Então, por exemplo, se uma pessoa fechar os olhos, ficar escutando a quarta sinfonia, se ela pensasse numa cor. A terceira, perdão, a terceira. Então terceira, dava a terceira, certo. essa tá certo. Se a pessoa pensasse numa cor, por exemplo, associada ao chakra cardíaco, normalmente para cura as Verde, pessoas associariam o rosa. verde. Mas o rosa é a cor do sentimento, né? Então, se a pessoa escolhe uma dessas cores, o verde, característico da cura, ou o rosa, característico do Amor amor, incondicional. se ela fechasse os olhos um pouquinho, escutando a terceira sinfonia do Beethoven Entra em e nível na tentando hora. imaginar a aura dela nessa cor, ou o chakra cardíaco nessa cor, ou ela estar imersa numa luz dessa cor, seria interessante essa sinergia, a música do Beethoven e a cor? Claro por que exemplo? seria, porque veja bem, a partir do momento que a harmonia de Beethoven adentra os nossos ouvidos, e o ouvido, ele é o nosso sentido mais apurado que existe. Quando nós viemos na evolução física, o ouvido foi uma das primeiras coisas que apareceu. Depois veio a visão no desenvolvimento. Então, quando isso entra em nós, essa vibração da harmonia de Beethoven adentra o nosso coração, nossos ouvidos e desce ao chakra do coração, se ela tiver prestando plena atenção naquilo e conseguindo se ver envolta nessa luz rosa ou nessa luz verde, isso vai o quê? Vai criar dentro dessa vibração, ela vai potencializar o que está chegando já de Beethoven. Por quê? Além de estar recebendo, ela está com o pensamento sintonizado numa cor, e a cor também vai vibrar. Eu pensei numa coisa aqui agora, Sérgio, assim, de intuição.
Por exemplo, suponhamos que está tocando a música do Beethoven, eu estou sentado, de olhos fechados, escutando, pensando num sol cor-de-rosa aqui no peito, para representar o chakra cardíaco, imerso nesse rosa aqui, enquanto eu... O que a pessoa poderia fazer? Uma sugestão para vocês. Você imaginar que o som está vindo, que você está escutando por aqui, misturado nessa luz rosa, vamos supor que é o cotovelo que está no problema. O que a pessoa faz? A partir daqui, ela projeta esse rosa do coração em cima da área afetada. É aqui, por exemplo, o seu intestino. Então, esse rosa aqui, a música, e esse sol descendo, enchendo o intestino de cor de rosa por dentro, como uma massagem cor de rosa, energética e sutil, usando Beethoven, a cor, e para a pessoa fazer um trabalho nela mesma. Exato, eu vou ter agora. E isso sem a pessoa parar de tomar o medicamento que ela está tomando, é só um acréscimo para ajudar a acelerar o processo de cura. É uma sugestão. Então, quando nós começamos a gravação, você falou do desdobramento, que eu agora vou contar como foi. Então, quando na primeira sinfonia, que é uma sinfonia de construção, de edificação, eu devia ter uns 25 anos e eu tive um sonho. Naquela época eu achei que era um sonho, porque eu não tinha muito esse conhecimento que eu tenho hoje da saída do corpo astral. Então eu não tinha muita lucidez quando estava no desdobramento. Não era uma lucidez tão grande como agora, depois de ter conhecido e estudado. E eu estava num lugar com algumas pessoas, muitas pessoas, e eu olhei e falei, puxa, mas quem são essas pessoas? Quando eu olhei de lado, algumas tinham um cordão que saía daqui dessa região aqui de trás da cabeça. Como é que você via esse cordão? Era que cor? Como é que era? Ele era um branco prateado, um branco que brilhava. Um branco saía da parte posterior da cabeça? Posterior, daqui, ó, saía de trás da cabeça. Não sei precisar. Como se fosse um facho de luz fininho. Isso. Quando eu vi isso, eu tomei consciência de que eu não estava sonhando, que eu estava desdobrado, que eu estava numa projeção astral. Para situar para quem está assistindo, quando ocorre uma experiência fora do corpo, o corpo sutil, extrafísico, está interligado ao corpo por um filamento energético que na Bíblia o pregador chamou de cordão de prata. Vocês podem encontrar isso no Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia fala que na hora da morte rompe-se a corda de prata, o espírito vai ao céu, o corpo à terra, significando que havia um elo energético que mantinha o espírito ligado ao corpo. Na morte esse elo se rompe e a pessoa vai embora. Ocorre que nas saídas do corpo temporárias, principalmente durante o sono, forma-se esse feixe de energia que sempre contrai e puxa o corpo espiritual de volta para dentro do corpo humano. E então os ocultistas de outrora, na Europa, em homenagem ao pregador, chamaram esse feixe energético de cordão de prata, e esse nome acabou pegando na literatura da projeção astral, mas existem vários outros nomes de outras áreas, é claro, mas esse é o que aparece mais na literatura do Ocidente, e que não é uma corda, é um feixe de energia que, quando o corpo espiritual se projeta, de todas as partes do corpo projetam-se esses filamentos que se juntam, formando um feixe energético que na parte extrafísica está agarrada na parte posterior da cabeça ou entre as omoplatas. Por isso o puxão que a pessoa que sai do corpo sente na hora de ser puxado. E o Áureo, ele estava vendo isso, ele estava achando que era um sonho, pessoal, né, com conteúdo de detalhes. Esses são a saída do corpo. Quando eu vi os cordões, eu caí então eu tomei lucidez de que era uma projeção. Eu falei, bom, o que vai acontecer aqui? Eu pensei. E havia, assim, muito silêncio, mas uma multidão, não era pouca gente, não, era uma multidão mesmo. E na frente tinha um espaço vazio, muito grande. E as pessoas se movimentavam. Num determinado momento, todas pararam e olharam para um canto e vinham chegando um grupo de outras entidades, mentores, provavelmente mentores. Naquele momento começou a tocar a primeira sinfonia de Beethoven. Isso nesse aparente sonho estava tocando Beethoven. Começou a tocar. Era a primeira. Ainda bem que ele entende. E era a primeira. A primeira, começou a tocar a primeira. Tocasse para mim. Eu olhei, eu escutei, eu falei, mas é a primeira de Beethoven. E aqueles acordes iniciais, né? Eu já detectei, eu falei, é a primeira sinfonia de Beethoven. O que está acontecendo? Quando de repente naquele terreno começa a se formar assim alguma coisa, aquilo foi se formando, foi subindo, foi aumentando. Quando eu olhei, eu vi que era um prédio que estava se formando.
E aquilo começou a subir, subindo, muito lentamente, aquilo, enquanto a sinfonia tocava, aqui ia se formando aquele prédio, assim, tipo como se eles estivessem construindo um pavilhão, ou algum departamento, algum prédio mesmo. Só que era a música de Beethoven que tocava. Eu não entendi naquele momento. E a primeira sinfonia que você falou, que é aquela de construção, depois né? eu vi, exatamente. Então eles usam a música de Beethoven para criar formas no mundo espiritual. Áureo, só para a gente enriquecer, Sérgio, tem um livro do Charles Webster Leadbeater, que foi o grande clarividente da sociedade teosófica do século XIX na virada para o século XX, até a década de 30 do século XX. O Leadbeater, junto com a Annie Besant, que durante muitos anos foi a presidente da Sociedade Teosófica, eles lançaram um livro por volta de 1910, mais ou menos, chamado Formas Pensamento. A editora Pensamento lançou esse livro durante muitos anos no Brasil e hoje é a editora do conhecimento que tem o direito autoral. O que acontece? Nesse livro, eles contrataram um desenhista para fazer os desenhos das descrições que eles tinham sobre as formas pensamento, as formas mentais ideoplásticas que se projetam na aura da cabeça das pessoas. Em determinado ponto do livro, nas imagens, o Leadbeater começa a narrar o que ele via com as orquestras. Ele via a orquestra tocando em uma forma mental enorme sendo construída em torno no éter, no plano extrafísico concomitante. Tem a imagem da igreja. Exato, lembra? Isso mesmo. Dê uma olhadinha, se for possível para vocês vão entender esse relato do Áureo, de que nesse nosso plano físico, uma forma mental é uma formação psíquica, ela não ocupa um lugar no espaço nesse plano, mas em outros planos essa forma mental se cristaliza, se configura como uma construção que vai durar dependendo do tempo da emanação de construção daquilo e o grau e a força da inteligência que plasmou aquilo. Porque podem ter inteligências avançadas que plasmam em formas de pensamento que duram milênios, enquanto que outras podem fazer uma forma mental que dura segundos. Então isso que o Áureo estava vendo, no livro do Leadbeater ele já narrava isso 100 anos atrás, praticamente, e muitas pessoas que saem do corpo vão narrar essa mesma vivência. Então o que o Áureo achou na época que foi um sonho, foi uma saída do corpo. Agora, que legal ver que Beethoven está sendo usado no duplo das coisas, né? Inclusive na Sexta Sinfonia, que também é em Fá maior, a Madame Blavatsky declara na Doutrina Secreta que a nota Fá, a tonalidade de Fá, é a nota-chave musical da Terra e que que verde é a sua cor. Você falou do verde no coração. Entendeu? Estudantes de musicoterapia estão cientes do fato de que o uso de composições musicais nesta tonalidade. Então, seria legal o verde aqui ou rosa e exatamente. A pessoa quer dizer, ficar ligado. Há muita informação. Eu trouxe tanta coisa, peguei tanta coisa, como quando ele fala da Quarta Sinfonia, uma definição que tem da Quarta Sinfonia, é como uma donzela grega entre dois gigantes nórdicos. Robert Schumann. O Schumann, quando ouviu a Quarta Sinfonia, falou: não é coisa que você olhar uma donzela grega entre dois gigantes nórdicos. Imagina. Essa é a força que tem os brutamontes e ao mesmo tempo a pureza de uma mulher grega. Entende? Olha as definições que Schumann deu. A própria Rossini, na Terceira Sinfonia, ele diz o seguinte: a Heroica em Viena, ouvi pela primeira vez uma das suas sinfonias, foi a Heroica que Rossini viu. A partir daí tive só um pensamento: estar em contato com este grande gênio e vê-lo pelo menos uma vez. Conseguiu Rossini, quando o Rossini ouviu a Heroica, falou... Você sabe que eu consegui fazer contato com... Não sei. Existe comentário, Sérgio, assim, coisas de bastidores aí nos meios espiritualistas, de que o Beethoven era um espírito egresso de outros orbes e que desceu ali para fazer aquele trabalho e deixar esse legado para a humanidade, e retornou e foi embora de volta para a casa dele. Ele desceu no meio aqui do plano físico para deixar um legado desse, cara, para estimular os homens de todas as épocas depois, como hoje inspira a gente. Tudo bem, mas minha frustração é que isso é ouro que está lá dentro de uma caixa, foi enterrado e ninguém usa, pouca gente usa. Sim. Tem que fazer um trabalho de divulgação, até de pesquisa, de ver, de colocar essas pessoas que estão necessitadas nas condições de ouvir e depois
ter o feedback, ter um retorno do que aconteceu. Por isso que fazer um trabalho Por isso que no programa anterior eu tinha comentado que para mim música tinha que ser na educação básica, lá atrás, jardim de infância. Sim. Cada um já crescia conhecendo Beethoven, Mozart, Chopin, né, Bach, e também conhecer coisas boas da música pop, mas com uma qualidade que melhorasse o nível da consciência. E outra coisa, Sérgio, você sabe muito bem que eu escuto muito Beethoven e os compositores clássicos. E você sabe que eu escuto rock também. Você sabe que eu também escuto. Então, se você gosta de rock, se você gosta de Zeppelin, de Purple, se você gosta desse tipo de rock, ou rock progressivo, você não precisa abandonar o rock para gostar disso aqui. É uma questão de você também... São níveis diferentes também ouvir isso daqui. Vamos ouvir. E ver o que você descobre quando ouve isso. Porque você vai descobrir muita coisa em você. Esse tipo de música, não digo ouvir uma vez e pronto. É importante que você escute a música de Beethoven, não só a sinfonia, os quartetos dele, os sextetos, tudo é maravilhosa a obra dele e de outros também. Não posso... Nós estamos aqui tratando de Beethoven hoje, mas a música de Liszt é bonita, a música de Bach é maravilhosa. Também isso, não só o rock que você gosta. Eu também gosto de rock e também ouço isso daqui. E a gente pode até falar, Áureo, uma coisa, por exemplo, muitos músicos com formação clássica, devido à qualidade, por exemplo, pesquisar um Beethoven e trabalhar com isso, muitas vezes tiveram preconceitos com a música pop, inclusive o rock. Tem. O oposto também é verdadeiro. Muita gente que gosta de rock tem um preconceito com a música clássica porque não conhecem. Porque de per si, não, isso aí é música de velho, é música de câmara, eu quero um solo de guitarra. É possível para alguém com um nível de consciência um pouquinho mais amplo, tanto gostar de um solo de guitarra, quanto curtir, por exemplo, a Quarta Sinfonia do Beethoven, que a gente estava falando aqui. Sim. Por exemplo. E uma coisa não conflita com a outra numa inteligência que se expande. Não. Então, o preconceito na área clássica contra a música popular existia e existe em alguns pontos. Como existe também daqui da classe popular em cima da música clássica, considerando-a difícil ou de elite, quando na verdade música é música, não é nem elite nem pop. A questão toda é o nível de consciência, universal. É a linguagem universal. É como começamos o nosso programa de hoje. Existe a música que te amplia, existe a música que te blinda. Isso sim, você pode escolher. Você não precisa essencialmente usar uma música que vai te entorpecer, que vai te blindar. Não tenho nada contra nenhum tipo de música, eu não estou aqui para julgar nada. Essa é uma opinião, mas também não posso deixar de falar. Uma música para induzir um relaxamento profundo. Por exemplo, relaxamento profundo... Dentro da música clássica? Dentro da música. Bom, dentro da música... Áureo Corrá. Eu vou chamar ele para Áureo Corrá. É só a pessoa entrar no YouTube, clicar o nome Áureo Corrá, ou entrar no Facebook do Áureo, que tem músicas para isso, um monte. Ele está falando... É a área do Áureo. A música New Age... O seu canal, qual é o endereço do seu canal para o pessoal? Do Facebook? É. Eu tenho dois perfis de Facebook, não é fanpage. Eu tenho uma fanpage, mas eu nem vou lá. Eu fico mais no perfil porque eu converso com todo mundo. Né? Tem o Áureo Corrá, gente que tá lotado, às vezes sai alguém e tal, fica lugarzinho lá. E tem o Áureo Corrá, pessoa. Agora eu queria fazer um terceiro, mas eu não vou dar conta. Não dá. E no YouTube, se alguém quiser ouvir tem muita coisa sua espalhada no YouTube. A música de Áureo Corrá é o meu canal, que vai crescer agora. Eu montei ele agora e ele deve até o final do ano estar com tudo colocado lá e muitas coisas novas que eu estou fazendo e gravando. O trabalho do Áureo é amplamente curativo, né? A música do Áureo... Eu sei, nós falamos da outra vez, é mágico inclusive, mas naquela condição de relaxamento profundo, digamos, para colocar o paciente fazer uma regressão, o que é que eu poderia... Até de músicas Olha, tuas. Sabe o que acontece, Sérgio? Nós aqui no Brasil não temos uma facilidade de acessar a música. O Wagner sabe.
Se eu te der um nome como um nome de algum autor... Não, a tua música tua. A minha música, sim, eu procuro sempre fazê-la dentro do princípio curativo. Se ela digitar lá no YouTube Áureo Corrá, vai aparecer tudo meu a lá. pessoa escuta Só algumas e Áureo Corrá ela pega, sente entende? uma que bate com ela. Mas aqui no Brasil, se eu der o nome de um artista, ele vai procurar, não vai Não encontrar vai para achar, comprar. não Não vai vai achar, entende? Nós não temos mais loja de CD aqui no Brasil, acabou. Mesmo os sites que vendiam CD já não estão mais vendendo. Dentro do seu trabalho, você lançou o quê? 33 CDs, Áureo? Sim, tem 33 33. CDs. O que você sugeriria, por exemplo, isso que o Sérgio está perguntando, uma pessoa que, por exemplo, está deitada, quer fazer uma visualização, ela quer um trabalho assim de meditação profunda, do teu trabalho todo, o que você aconselharia para essa pessoa, por exemplo? Imagens 1, O disco, o CD Imagens volume 1, Imagens volume Você tem 2. aqui? É o que tem o som de água correndo, Isso, né? isso mesmo. Solo Sagrado. Solo Sagrado é um CD que tem muito da parte curativa que eu fiz. E quando eu falo trabalho curativo, não quero dizer que a minha música cura ninguém. Claro. Mas ela é fundamentada em cima de princípios do Dr. Stephen Halpern. Que é o grande pioneiro da música New Age na América do Norte, na década de 60 e 70 Ele já. estudou muito sobre o efeito da Sim. música curativo. A música sempre teve esse efeito, tanto que os xamãs usam a música, os indígenas usavam, os africanos usam o ritmo para curar. Isso desde que o mundo é mundo, a música sempre Sim. foi utilizada Tem como uma forma de cura. Tem frequências. Se é que eu não dá para, não tenho agora um papel, mas se você escrever o ideograma chinês de médico e o de músico, você vai olhar e falar, mas parece que mas são iguais. Não são iguais, tem uma pequena diferença aqui em cima só, mas eles são quase idênticos. Por quê? Na China antiga não se concebia medicina sem música. Na Grécia, mesma coisa, medicina estava ligada à música. E existiu durante um período que todo médico deveria estudar música. Era obrigado a estudar música também. Aliás, já que você tocou nesse ponto, por exemplo, na prática da acupuntura, tá? O acupunturista está ali aplicando as agulhas em certos pontos. As agulhas não têm energia, são antenas, né? Que capta energia, e aí dependendo do ponto e do giro, pode tonificar, pode relaxar os pontos, o acupunturista sabe. Se uma pessoa está, por exemplo, deitada aqui, nessa maca, com os pontos das agulhas ali nos pontos, e se colocar, por exemplo, música adequada para ouvir, Perfeito. Potencializa o efeito de cura da energia pelas agulhas? Claro, porque... Por exemplo, aqui no Beethoven, o que isso sugeriria? Massagem, uma pessoa que por exemplo, dessas sinfonias do Beethoven aqui, só para você ter um exemplo. Qual você escolhe? Por exemplo, o Jefferson está deitado aqui, tá? Durante meia hora com as agulhas aplicadas nele. Qual das sinfonias do Beethoven que você colocaria para o Jefferson ficar imerso nelas enquanto ele está recebendo a acupuntura? Veja bem, eu acho que algumas sinfonias de Beethoven não seriam bem o caso para um relaxamento desse. E a tua música, a quarta então? e a sexta, se ficar bem baixinho, de forma que ela escute, porque música não pode ser nem alta e nem baixa demais. A baixa te irrita. Se você quer ouvir uma música e não Quarta consegue, e sexta, então. a quarta e a sexta seriam indicadas para isso. Ou então os CDs que você mencionou, o Imagens 1 Agora, e no 2. caso, a música New Age, nesse caso, é bem mais aconselhável, porque ela é feita para isso. Claro que existem... Mas a como em genialidade tudo. do coisa é indiscutível. Por exemplo, você poderia usar também um Clair de Lune de Debussy nessa acupuntura. Você poderia usar um estudo número 3 de Chopin, que também é bastante relaxante. Uma sonata ao luar. A sonata... Uma coisa que me vem na cabeça agora, Áureo, porque, por exemplo, a gente está falando de músicos do Ocidente, tá? No Oriente, por exemplo, a gente sabe que a música chinesa há muito tempo é usada para tomar chá. Então tem até alguns trabalhos que você tem, eu tenho, de música maravilhosa, né? Uma música instrumental para a pessoa tomar o chá ouvindo, né? Então, assim, a nível oriental, por exemplo, existe equivalente, por exemplo, na China, na Índia, a esses grandes músicos aqui que você está citando, ocidentais, existem equivalente disso dentro da cultura oriental? Sim e não. Sim e não. A música oriental, quando nós pegamos, por exemplo, a música na Índia, a música clássica da Índia são as ragas. As ragas, elas não têm essencialmente uma escrita, ela não tem partitura.
tudo passado de mestre boca. para É discípulo. por isso que é difícil pra caramba, né? É por isso que você leva a vida inteira. Né? E outra coisa, ela é feita em cima de uma determinada escala. Então você pode ouvir uma raga tocada de um jeito e por um outro citarista não igual àquela. Tá, Um pouco entendi. diferente, porque ele está em cima da mesma escala, mas ele está tocando um pouco diferente. E a música clássica indiana, segundo eu tenho lido muito, estudado muito, ela é um caminho para atingir a Deus, para chegar a Deus. Sempre. Sempre. A raga, ela é uma música desenvolvida para a espiritualidade mesmo. Tanto que ela mexe com os elementos da natureza. Ela é inspirada toda na natureza. Então não teria no sentido orquestração. Certo. Aquela orquestração que nós temos aqui no Ocidente, não teríamos lá no Oriente. Mas o princípio, outra coisa também, Wagner, eu não sei até que ponto, em 1770, Beethoven podia falar de algo... Que pudesse ser entendido. O que aconteceria se ele falasse em 1770? Queimado. De que o próprio Mozart, nós sabemos que era da maçonaria, e ele nunca falou. Ele ficou quieto, ele contou mais ou menos na ópera Flauta Mágica. Ele deixou mais ou menos, os caras não perceberam, mas ali dizem que ele deixou, que ele era maçom. Então não sei se ele poderia também colocar esses conceitos esotéricos em 1770. Claro, não tinha como, certo. Não tinha como. Na Alemanha, na Europa. É até difícil hoje em dia. Então ele tinha que usar e ficar quieto. Imagina. Sim. Mas hoje, com a abertura mundial da sociedade, dos estudos, hoje nós estamos aceitando tudo. Tudo é válido hoje em dia. Você, ele. Tudo é válido hoje para nós Quanto vão estudarmos. dar uma risada nisso aí? Quantos- Dizendo que cura, que te leva a autoconhecimento, a alegria interior. Como é que vai ser? Então, ele tinha. Então, eu vai acho que ser o princípio difícil você espiritual Só falar isso. é o mesmo. É o mesmo. Tem que falar para as pessoas que já estão despertas. Agora, Por isso que no site tem tantas pessoas que já frequentam o site, porque já incorporaram a espiritualidade. é aquela coisa, E Wagner. tem que ter Mas eu não essa- tenho dinheiro para comprar CD, eu não tenho aparelho. Vai no YouTube. Então, mas por isso é tudo vai, grátis. Vai é tudo no teu grátis. celular, é só entra fazer no uma YouTube, listinha. põe o teu playlist, foninho de ouvido, Playlist. vai em outros sites, plataforma de streaming, que hoje tem bastante, tem lá. Isso é música educacional, Áureo. O Jefferson está Já dizendo que deu. nós temos- é o seguinte, sobre as saídas do corpo. A gente comentou no último programa sobre o CD Catedral Mística, que foi todo feito baseado em visões que você teve fora. Só que você tem um outro trabalho que eu gosto bastante e aconselharia para quem gosta do tema das saídas do corpo, escutar na hora de deitar, que é o trabalho dos confins do céu. Por isso que eu chamei dos confins do Exato, céu. que até no encarte do CD você fala um pouquinho sobre experiências fora do corpo, Fala. né? Então esse trabalho dos confins do céu, ele seria adequado para uma pessoa também que está interessada nesse tema das saídas do corpo, Bastante. né? Seria muito interessante nesse tipo de música, porque eu fiz. Ali tem algumas músicas que eu escutei do lado de lá. Depois eu trouxe para cá, escrevi rapidamente o tema melódico, e claro, depois desenvolvi. E algumas eu tentei passar o sentimento que dava quando eu estava lá. É diferente quando você está lá. Tá. E parece que quando você deve saber explicar isso melhor que eu não tenho essas. Eu sei que quero que quando ele eu tô, fale. quando a gente está desdobrado, você não tem parâmetros de pai, mãe, vida social, nada. Você parece que é tudo. É uma Não tem sensação- mais referência nenhuma. Some essas referências Ô, da Sérgio, Terra. vamos combinar com o Áureo daqui uns meses, uns 3 meses, Tudo isso? ou 2, o Áureo vir novamente, e aí a gente, por exemplo, do mesmo jeito que ele explicou pra gente o Beethoven, ele podia explicar o Mozart, que também tem um trabalho. Mas já isso aqui é para estudar bastante. Então, mas aí o Áureo montaria um negocinho desse sobre o Mozart, Mozart, sim. que é um cara que você Que também ele gosta conheceu o bastante. Mozart. Ele chegou Mozart a conhecer. Mozart morreu. O Mozart morreu Partiu quando antes, ele se desencarnou com 35 anos. Partiu bem jovem. antes dele. Bem antes, né? Tudo contemporâneo. Tudo. Seria legal a gente E poder fazer outra mais. coisa, só um detalhe: o nascimento de Beethoven é em Viena. Porque Viena, a Áustria e a Alemanha estão ali, né? Ele é de Viena, como era Mozart também. Salzburg. Salzburg é a O cidade Beethoven da nasceu em Viena e não nasceu na Alemanha e depois foi para Viena?
Não, ele nasceu, exato, ele nasceu Ele é em Bonn alemão. e foi para Viena. Ele é nasceu alemão, em Bonn e mas foi para depois Viena. foi pra Então, mas Áustria. ele gostava muito de Viena, ele praticamente viveu a vida dele ali naquele meio de Viena. Sim, legal. Então, brigadão você ter dado essa aula pra gente aí de música, né, Sérgio? Mais uma vez. Pois é. Aí daqui um tempinho a gente traz o Áureo de novo para falar de novo. É uma forma da gente passar coisa boa. Sabe como é que os mentores espirituais chamam? Quando a gente, por exemplo, o que o Áureo está fazendo aqui são clarinadas espirituais, clarinadas conscienciais no meio da treva. Tá? O Áureo está jogando uma clarinada hoje de música para gente. Então cada um de nós não pode ficar prestando atenção na escuridão vigente. A gente tem que prestar atenção no poder de clarinada que a gente tem de passar. Se o Áureo ficar prestando atenção na miséria geral ou no nível baixo da música atual, ele não vai fazer a música dele alta. Ele tem que fazer a música dele, o objetivo tem que ser a clarinada. E aí alguém fala assim, mas não vão aproveitar. Não interessa, vai ter um monte de gente que vai perceber a clarinada, né, Sérgio? Gente que já está naquela condição de, puxa, a clarinada e ir na direção de uma claridade que ela já tem dentro e por ressonância ela vai junto. A gente tem que estar prestando atenção demais nas clarinadas que a gente joga. O mundo é como é, recebe, e um né? poder maior que evolua todo mundo no tempo certo. Então, você que é um mestre do plano espiritual, no sábado meditei, saí da meditação com uma música na cabeça, uma música italiana, que nunca tinha ouvido antes, porque era uma música de 1969. Eu já estava no Brasil. Aí tinha lá, por isso que eu falei antes, tinha lá uma sequência de palavras, uma música muito bonita. Eu fui lá, coloquei e está lá a música. E é uma música que tocou, me emocionou pra caramba. Diz aí o nome da música, o artista, para a gente também escutar. Então, o artista Ghezzi, Dora Ghezzi. Dora Getz. O cara é um tal de Vazzo, um mulato com uma loira, cantando. E a música, Fugiu. não fugiu. Áureo, brigadão aí Obrigado de novo. a vocês. Sérgio, palavras finais aí. Eu só posso agradecer, gratidão infinita por estar ouvindo. Às vezes coisas que eu falo são besteira, mas agradeço. Sim. Esse é o Sérgio. Eu sou espontâneo, é a vida, é a vida. Mas tem dois craques aqui que, sabe, dá um prazer enorme estar com ele, é alegria. Então, grato, até por eles existirem, porque são dois seres tão especiais na minha vida que você não tem ideia. Somos todos um. O mantra hoje é Dali Beethoven on. Dali Beethoven on, né? O pessoal escutar um pouquinho do Beethoven. Isso mesmo. Mas Jefferson, obrigado aí pela filmagem, todo o trabalho do Jefferson, né? O Sérgio aí fazendo o programa acontecer. Sem ele nós estamos fritos. Até mais, pessoal. Até mais.